Boa tarde, meus irmãos. Seja o Senhor engrandecido, que a bênção do Pai seja com seu povo. Agradeço aos irmãos a atenção e o momento que nós teremos para o estudo da palavra. No último estudo, feito na terça-feira, eu falei que começaria uma série de estudos sobre dons, mas eu percebi que o pastor Rodrigo, ele já fez um ótimo trabalho nessa área. Então eu vou deixar primeiro os irmãos digerirem bastante o que ele veio passando. E no momento futuro, eu entro nessa temática. Perspectivas bíblicas, aí seria só uma maneira de nos enriquecer mais. Então hoje, eu vou trazer aqui uma palavra que espero seja confrontadora e confortadora a você. Abre, por favor, a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Eu queria trazer a seguinte palavra: mais que multidão, verdadeiros discípulos. Pense nessa palavra, meu irmão. Mais que multidão, verdadeiros discípulos. Mateus capítulo 13. Observe, por favor, o versículo 2. Diz assim: e grandes multidões se reuniram perto dele. Grandes multidões. Meus irmãos, observe que o texto começa falando de grandes multidões. Como é que a gente poderia enumerar? Teve um momento onde Jesus foi multiplicar pães, tinha mais de 5.000 homens. Como geralmente os homens são 1/4 da população, se a gente pegar 5.000 e multiplicar por 4, deveria ter cerca de 20.000 pessoas. Percebe grandes multidões? E aqui está dizendo que no verso 10 diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Verso 11, ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, mas àqueles não lhes é dado. Percebe? A narrativa mostra que havia as multidões e que dentro dessas multidões houve um grupo de pessoas chamado discípulos, que foi até Jesus. E o próprio Senhor Jesus, ele faz essa distinção. Os discípulos perguntam: por que eles falam por parábolas? E aí Jesus fala: porque a vocês, discípulos, é dado a conhecer. Mas eles, multidão, não é dado a conhecer. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Existem as multidões que se aproximam de Jesus. Existem as multidões que professam o nome de Jesus. Mas olha, mais que multidão, você precisa ser verdadeiro discípulo. Antes de abordar isto, eu queria que você percebesse como é que essa é uma temática constante no Evangelho de Mateus. Abre, por favor, a sua Bíblia no capítulo 5, onde Jesus vai começar o Sermão do Monte. No capítulo 5, no versículo 1, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Percebe que Mateus, desde o início do ministério de Jesus, ele apresenta as multidões e dentre as multidões ele destaca os discípulos. Meus irmãos, Jesus Cristo ele surge no cenário religioso judaico e ele surge causando destaque. Ele surge mostrando diferença. Primeiro, porque ele fazia milagres. Os milagres por si só já o projetavam. Segundo, porque ele ensinava diferente dos fariseus. Ele ensinava diferente dos escribas. E sendo esse personagem novo, sendo esse personagem que faz milagres e que mostra algo que os fariseus e os escribas e os saduceus não tinham, então as multidões vão se acercando. As multidões vão se aproximando. E Mateus fala que entre as multidões havia um grupo especial que eram os discípulos. Mateus, ele tem essa abordagem. Me acompanha também no capítulo 24. Mateus 24. Diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Este, porém, lhes disse: não vede isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus está no local público, está no local que é muito frequentado, está no local religioso dos judeus, que é o templo.
E ali no templo, os discípulos falam, Senhor, olha que construções. Aí ele fala na frente de todo mundo. Ele fala na frente de todos os que estavam naquele local que era tão frequentado. No entanto, quando chega no verso 3, diz assim, no Monte das Oliveiras, templo, local público. No Monte das Oliveiras, local particular. Achava-se Jesus assentado quando aproximaram-se dele os seus discípulos em particular. Percebe que Mateus, ele frisa bastante essa abordagem? Existem as multidões em torno de Jesus. Existem as multidões que estão próximas de Jesus. Mas dentre as multidões, tem um grupo especial, que é o grupo dos discípulos. Meus irmãos, o desafio para nós na nossa caminhada cristã, e não é um desafio de uma vez por todas, é um desafio de cada dia, é que sejamos não apenas parte das multidões, que sejamos verdadeiros discípulos. Já foi dito por alguém que no meio das multidões tem aqueles que só estão ali por causa das multidões. A frase é a seguinte: nas multidões que seguem Jesus, tem aqueles que só seguem a multidão. Quer dizer, é a mentalidade de massa. Está todo mundo falando, eu também falo. Está todo mundo fazendo, eu também faço. Está todo mundo indo, eu também vou. Mas eu não vou porque eu sou discípulo. Eu vou porque a multidão está indo. O que a gente pode entender aqui? Jesus surge, Jesus faz milagres. Se você sabe de alguém que está fazendo um milagre, você não fica curioso a saber o que está acontecendo? As pessoas falam que cegos enxergam, que surdos ouvem, que mudos falam, paralíticos andam, endemoniados são libertos, mortos ressuscitam, pães se multiplicam, tempestade se acalma. Meus irmãos, diante de tantas notícias assim acerca daquela pessoa, você não fica curioso? Você não fica querendo saber o que está acontecendo? Então as pessoas estavam indo para onde Jesus estava, mas iam com motivações diferentes. Alguns iam por curiosidade, alguns iam apenas por uma necessidade temporal. Tanto é que Jesus chegou a dizer para eles o seguinte: quando ele multiplicou pães, as pessoas foram atrás dele e disseram: Senhor, nós viemos atrás de ti porque o Senhor havia se retirado. E aí Jesus fala: trabalhai não pelo pão que perece, mas pela comida que dura pela vida eterna. Então, Jesus está mostrando que as pessoas o seguiam com motivações outras que não a principal. O que leva alguém a ser discípulo? Qual é a diferença do discipulado? Volta de novo para o capítulo 13, que foi o texto inicial. No capítulo 13, Jesus vai dizer a eles assim no verso 11: ao que lhe respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, mas àqueles não lhes é dado conhecer. Meu irmão, tem bênçãos especiais para aqueles que são discípulos. Tem bênçãos especiais para aqueles que são mais que multidão. Todos ouviram os ensinos de Jesus. Todos viram o que Jesus estava fazendo. Mas apenas os discípulos poderiam entender o que significa os ensinos de Jesus. Apenas os discípulos poderiam entender o que significavam os milagres de Jesus. Tem bênçãos especiais para aqueles que são discípulos. E o versículo 12 diz assim: pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tinha, lhe será tirado. Assim como tem bênçãos especiais para quem é discípulo, existem perdas terríveis para quem só faz parte da multidão. Meu irmão, veja bem, às vezes a gente está num culto e tem pessoas que bebem da palavra. E esses que bebem, mais e mais são abençoados. Tem aqueles que a palavra é como uma bola de ping-pong numa parede de concreto. Bate e volta. Tem bênçãos especiais para quem é discípulo. E tem perdas muito tristes para quem só faz parte da multidão. De uma maneira breve, por que a multidão acabava não podendo saber o que Jesus estava ensinando? Porque a multidão não tinha compromisso. Jesus chegou a dizer assim:
Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? Percebe que Jesus chega a dizer isso? Por que vocês me chamam de Senhor? Por que vocês ficam me seguindo, parecendo que tem compromisso comigo? Por que vocês professam meu nome, mas vocês não fazem o que eu vos mando? Meu irmão, olha para a realidade cristã dos nossos dias. Olha para a realidade daqueles que professam o nome de Cristo. Você tem Jesus na sua vida? Tenho. Você ama Jesus? Amo. Jesus te abençoa? Abençoa. Você tem compromisso com Jesus? Tenho. Você obedece a Jesus? Ah, não, a gente não pode ser radical, a gente tem que contextualizar. O seu namoro é um namoro que Jesus abençoa? A gente não pode ser radical, a gente tem que contextualizar. Olha, o seu casamento é o casamento que vive de acordo com os princípios de Jesus? Não, a gente não pode ser radical, a gente tem que contextualizar. A sua sexualidade é uma sexualidade conforme Deus planejou? Não, a gente não pode radicalizar, a gente tem que contextualizar. Meu irmão, não tem isso não, meu irmão. Essas pessoas que ficam tentando assim argumentar sobre um compromisso real com Jesus a ponto de obediência, são apenas parte da multidão. Não são discípulos. Jesus fala, por que dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Aí se você observar um pouquinho o contexto, você vai notar por que as multidões acabaram ficando impedidas, acabaram sofrendo perdas. Se você observar no capítulo 11, Jesus ele vai fazer duas coisas no capítulo 11. A primeira coisa que ele faz aqui, versículo 20, diz assim, passou Jesus a increpar. Increpar quer dizer repreender. Increpar quer dizer acusar. Quer dizer confrontar. A increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Essas cidades, elas eram os locais que a gente chamaria de pontos de apoio de Jesus, onde Jesus fez a maior parte dos milagres. Por exemplo, ele começa falando de Cafarnaum. Ele fala de Cafarnaum e ele diz que Cafarnaum, no verso 23, ele fala que Cafarnaum tinha tudo para se levar aos céus, mas infelizmente seria jogada ao abismo. Cafarnaum era o quartel-general de Jesus. A maior parte dos milagres de Jesus foi em Cafarnaum. Ali havia multidões que seguiam Jesus. Havia multidões que se aproximavam e que viam os milagres que Jesus fez. Mas mesmo assim eles não tinham se arrependido. Meu irmão, não existe discipulado se não houver arrependimento. Não existe discipulado se não houver obediência. Ora, se a pessoa ela não se arrepende dos seus pecados, e arrepender quer dizer não apenas reconhecer, quer dizer abandonar. Se ela não reconhece os seus pecados e não abandona os seus pecados, ela não está sendo discípulo, ela só faz parte da multidão. Se ela não obedece os ensinos de Jesus, ela não está sendo discípulo, ela só faz parte da multidão. Jesus, então, está dizendo a todas aquelas pessoas, ora, vocês têm visto meus milagres, vocês têm ouvido os meus ensinos, vocês têm convivido na minha companhia, mas vocês não me obedecem, ainda que me chamem de Senhor. E vocês não se arrependem dos seus pecados, vocês não são meus discípulos. Vocês fazem parte apenas de uma multidão. E aí o que Jesus faz ainda no capítulo 11? No verso 28, ele faz um convite universal. Ele fala, vinde a mim, todos que estiverem cansados e sobrecarregados. Meus irmãos, essas pessoas que estão nas multidões, elas precisam fazer uma avaliação e se perguntar se já realmente foram a Jesus. E se perguntar por que ainda não foram. Ele fala, vinde a mim, quem estiver cansado, quem estiver sobrecarregado. Quem quiser ser mais do que parte da multidão. Quem quiser realmente desfrutar do alívio que só eu ofereço. Do descanso que só pode ser encontrado em mim. Então Jesus, ele repreende porque as pessoas sabiam, mas não se arrependiam. E ele faz um convite universal. Ele oferece uma oportunidade a cada um para que se volte a Jesus. O que acontece então no capítulo 12?
No capítulo 12, as pessoas se manifestam com a pior forma de dureza. No capítulo 12, no verso 24, diz assim: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Para se justificar, por que não seguiam Jesus? Começaram a atribuir culpas em Jesus. E atribuíram a Jesus até mesmo o fato dele expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Meus irmãos, as multidões, elas vivem numa zona de conforto. As multidões, elas ficam numa zona do o que é melhor para elas, o que satisfaz o seu ego. E quando chamam essas multidões para um confronto, para um posicionamento, elas começam a dar desculpa. E além de dar desculpa, elas começam a acusar e a atacar. Acusam a igreja de Cristo. Acusam os pregadores de Cristo. Acusam os pastores. Acusam a palavra. Acusam até Deus. Se Deus me ama, por que Ele não faz isso? Por que Ele não faz aquilo? Para pensar nisso. Jesus está dizendo, olha, vocês têm ouvido. Vocês têm visto. Mas vocês não se arrependem, vocês não me obedecem. E então ele faz um convite universal. Tome posicionamento. O que infelizmente, a maior parte daquelas pessoas fez? A maior parte daquelas pessoas, para justificar o não obedecer, justificar o não se arrepender, justificar o não ter um posicionamento e seguir a Jesus Cristo, elas começam a dar desculpas. E no meio de tantas desculpas, até acusam Cristo. E acusam Cristo até de ser usado pelo demônio. Para de dar desculpa. Para de se justificar. Para de ficar dizendo que é por causa do pastor, que é por causa da igreja, que é por causa disso, que é por causa daquilo. Assuma uma posição diante do Senhor. Venha Jesus Cristo. Infelizmente, meus irmãos, aquelas pessoas não quiseram ir. E é assim que você entende o capítulo 13. É por isso que Jesus está dizendo, olha, a vocês que são discípulos, a vocês é dado conhecer. Mas a eles que só fazem parte da multidão, não é dado. E ele diz, porque ao que tem, se lhe dará, terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tinha, será tirado. Há grandes bênçãos especiais para aqueles que buscam o discipulado. E há perdas, dolorosas e tristes perdas, para aqueles que ficam na zona de conforto e só são parte da multidão. O que é então ser discípulo, meu irmão? O que é ser discípulo? Aqui a gente pode tirar alguns princípios. Em primeiro lugar, o discipulado é aquele que se aproxima de Jesus. Discípulo é aquele que se aproxima de Jesus de uma forma especial. Se você observar nessas 3 passagens, fala que os discípulos se aproximaram de Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, as multidões estavam ali, Jesus se assenta e os discípulos se aproximam dele. Aqui, mais uma vez, no versículo 10, diz que os discípulos se aproximaram. Lá em Mateus 23, no versículo 4, fala que Jesus estava no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximam em particular. Em primeiro lugar, o discipulado pede uma aproximação especial e íntima de Jesus Cristo. É uma aproximação que faz parte da igreja local. Não tem discipulado sem fazer parte da igreja de Cristo, meu irmão. Não tem discipulado se você não frequenta a igreja, podendo frequentar. Tem aqueles que não podem, é compreensível. Mas tem aqueles que podem e não fazem parte da congregação. Não existe discipulado sem isso. Não existe discipulado se você não tiver um a sós com Jesus Cristo, porque tem pessoas que estão na igreja, mas elas não buscam Cristo em particular. Não tem discipulado. Em primeiro lugar, praticar intimidade com Jesus. Segundo lugar, meu irmão, por que me chamais Senhor, Senhor, disse Jesus Cristo, e não fazeis o que eu vos mando? Precisa ter obediência. Meu irmão, não é obediência infalível, porque nós somos falhos, mas é o compromisso de obedecer em toda e qualquer situação. Obedecer. É para abandonar pecado? Compromisso. Ora, eu não consigo, Deus, mas eu quero, me ajuda. É para perdoar? Compromisso. É para pedir perdão? Compromisso. Eu quero obedecer.
E isso é verdade, tem coisas que para a nossa carne é difícil, mas é dizer, eu vou em nome de Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai te ajudar a fazer o que sozinho você não faz. Jesus vai te ajudar a fazer o que sozinho você não consegue. É o compromisso de obedecer, e tudo é na capacitação dele. Tudo é na graça dele. Tudo é na força dele. Em primeiro lugar, aproximar-se de Jesus em particular. Segundo, o compromisso de obedecer. Terceiro, arrependimento de pecados. Jesus está repreendendo aquelas cidades, porque eles, apesar de verem tantos milagres, não se arrependiam. Arrependa-se, meu irmão. Abandona pecado, confessa pecado, muda de vida. Mais uma vez eu insisto em dizer, não é algo que nós sozinhos conseguimos fazer. É algo que quando nós nos dispomos em nome de Cristo, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos leva a ir adiante. Abre o coração diante do Senhor, se comprometa com Ele, busque-o na sua intimidade, busque-o na igreja, ora, assuma realmente uma postura diante dele. E meu irmão, caminhando no que é ser discípulo, Jesus ao dizer assim, vinde a mim, quem estiver cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei, ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? Naquela época, ainda hoje, existe aqueles arreios para animais. Existe um tipo de arreio, um tipo de canga, na nossa região chama canga, que pega 2 animais. Aí o jugo era um tipo de canga que pegava 2 animais. Então Jesus está dizendo assim, olha, pega o jugo aqui junto comigo, me acompanha. Os 2 animais, eles andavam juntos. Então ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo assim, anda do meu lado. Aprende a me seguir, aprende a me acompanhar. Quando eu for para a esquerda, vem para a esquerda comigo. Quando eu for para a direita, vem para a direita comigo. E ele diz assim, porque o meu jugo é suave. Ele está dizendo, olha, eu estou pedindo para você pegar o jugo, não é para você carregar meu peso, é para eu carregar o seu. Ele fala, quem estiver cansado e sobrecarregado. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. É para eu carregar o seu peso e não você o meu. Deixa Jesus tomar conta da sua vida, meu irmão. Permita-se viver um discipulado autêntico. Ele diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Discipulado envolve aprendizado. Mas Jesus fala que o aprendizado não está no campo do intelecto, está no campo das atitudes, está no campo do coração. Manso e humilde de coração. Meus irmãos, discipulado envolve humildade. Discipulado envolve realmente a simplicidade que é em Cristo. Pessoas que não estão dispostas a se humilhar, elas têm que repensar se realmente estão sendo discípulos. Essa palavra, ela em primeiro lugar é para mim. Porque eu a cada dia preciso repensar meu caminhar. Se eu realmente sou discípulo ou se eu só faço parte da multidão. Os discípulos estão no meio das multidões. Mas as multidões nem sempre é composta apenas de discípulos. Essa palavra, em primeiro lugar, é para mim. E a cada dia eu preciso refletir. Preciso assumir posturas. Meu irmão, pensa consigo. Seja mais que multidão. Seja verdadeiramente discípulo. Aproxime de Cristo. Abra seu coração com Ele. Obedeça. Assuma o compromisso. Por que me chamais Senhor, Senhor, disse Jesus, e não fazeis o que eu vos mando? Arrependa-se, meu irmão. Confesse pecado. Abandone pecado. E creia nisso, não é nada que você faz na sua força. Você assume propósitos em nome de Jesus Cristo e Ele te fortalece. Vá a Jesus. Aceite o fardo. Aceite o jugo. Porque o jugo do Senhor é leve e o fardo dele é suave. Viva esse caminhar ao lado de Jesus em mansidão e humildade. E em nome de Cristo, que nós possamos crescer mais e mais nesse discipulado ao lado de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela sua atenção. Um carinhoso abraço.